Então, beleza. O primeiro passo é fazer a modulação, né? Aí o que vai acontecer? Do jeito que tá, ó, ele está gerando esse output.raw. Eu vou fazer um commit removendo isso aqui depois, tá? Porque vai acabar enchendo o disco de vocês se vocês deixarem isso aqui aberto por muito tempo e esquecer que ele está gerando isso aqui. Mas eu não vou, o commit fica no histórico, né? Dá para vocês verem como que é e restaurar no teste de vocês qualquer coisa, né? Então, uh, isso aqui é útil para o primeiro passo, né? A gente gerar isso aqui. Porque aí o que a gente pode fazer? A gente pode abrir aqui o IPython, né? E aqui eu estou abrindo esse arquivo e estou carregando nesse array S aqui todo o conteúdo dele, né? Então aqui a gente vai dando zoom, a gente consegue ver aqui a oscilação, né? Aí o que é interessante? Para a gente entender se a gente está entendendo certo as fórmulas do livro, etc., é interessante a gente ir prototipando o código aqui, né? E fazendo gráficos. E também porque tem alguns parâmetros lá que precisam ser ajustados. Inclusive é por causa desses ajustes que o meu está com alguns problemas de sincronização às vezes ainda. Tem que fazer um ajuste fino aí nesses parâmetros. Mas eu vou mostrar para vocês agora, né? E lembrando que vai ficar gravado também para vocês consultarem. Eu vou disponibilizar esse stream do Twitch aí como gravação na página do próprio Twitch. Então, vamos dando uma olhada nas fórmulas da parte de demodulação no livro, né? Que é a parte mais chata, né? E pondo aqui no Python para a gente entender essas fórmulas. Eu vou abrir aqui na minha outra tela umas anotações só para poder ir copiando e colando. Senão vou demorar um século aqui para mostrar tudo. Enfim, esse é o material suplementar do livro, né? Então é aquele que tem o link na página de aulas. E daí tem vários métodos diferentes para demodular, né? E eu vou usar um método que ele diz que é o melhor método, porque é o que está mais bem explicado também, que é esse da seção 20.3.4. E ele já faz a sincronização também, né? Ele faz uma sincronização que é mais genérica, ela funciona bem por conta da estrutura da UART, mas ela é mais genérica, não depende exatamente de ter uma UART em cima. Desde que tenha transições de bits de tempos em tempos, ela funciona. Então, aqui primeiro ele explica, né? Ele fala, aqui ele não demonstra, ele cita um outro trabalho aqui que fala que fazer os filtros aqui dessa forma, o pessoal prova que tem optimum likelihood, né? Então é a forma matematicamente ótima de demodular esse sinal. Só que aqui são sinais contínuos, né? E a gente está trabalhando com o sinal discretizado, então a gente precisa fazer uma aproximação. Que aí ele viram somatórios aqui. No final, esses somatórios eles funcionam como se fosse um filtro FIR. Muita gente aqui não fez sinais, não precisa se preocupar com isso. Só para vocês entenderem o que é um filtro FIR, ele é uma operação desse tipo aqui, que ele faz um somatório de algumas amostras
para trás do sinal, multiplicadas com um outro sinal, né? Um outro vetor. E essa operação a gente chama também de convolução. Então, para cada amostra, a gente vai calcular um somatório de multiplicações de um vetor com o outro. E esse outro vetor que a gente multiplica, a gente chama de filtro, e dependendo das características dele, ele pode deixar passar algumas frequências e outras não. Então, isso que é um filtro. E essa forma de implementar o filtro, usando essa operação que a gente chama de convolução, é o chamado filtro FIR, que é filtro de resposta a um impulso finita. Esse nome vem de uma característica dele que ele é estável. Então, ele tem um histórico limitado no tempo. Então, ele não... você sabe que depois que passou esse tempo de histórico dele, ele esqueceu o passado. Isso em contraste com um outro tipo de filtro, que é o filtro de resposta ao impulso infinito, que é o IIR, que é um filtro geralmente mais eficiente. Você gasta menos operações matemáticas no computador para implementar. Só que uma das características dele é que ele pode ser instável. Então, como ele tem memória infinita, ele depende do passado inteiro do sinal, ele pode começar a oscilar loucamente e nunca mais parar. Então, tem que ter um certo cuidado com ele. Tá? Isso é análogo ao que acontece em circuitos eletrônicos analógicos também. Eu não sei se já aconteceu com vocês em laboratório de circuitos eletrônicos, de vocês montarem um amplificador com transistor, e em vez dele funcionar como um amplificador, ele funciona como oscilador. Já aconteceu com vocês? Vocês têm muito pouca experiência com eletrônica ainda, então. Vocês vão ver que um dia vai acontecer com vocês esse negócio. Vocês vão tentar montar um amplificador, vocês vão fazer um oscilador. Por quê? É um fenômeno parecido. Vocês saíram fora da região de operação lá, o negócio começou a realimentar. Então, esse tipo de fenômeno acontece também com software, quando utiliza esses filtros IE. É um negócio bizarro. Aí tem duas formas de fazer. A forma como eu fiz no gabarito foi usando o IIR. Então, ele é nessa seção aqui que ele explica. Então, ele monta aqui essas equações, e IR são sempre equações recursivas, né? Então, a gente sempre expressa a saída com base em saídas anteriores, né? Então, aqui a gente tem a saída atual. Aí ele usa essa notação aqui, tá? O que é esse T maiúsculo? Alguém sabe o que é esse T maiúsculo? Isso, é o tempo entre amostras, né? É o período de amostragem. Por quê? O que acontece? Ele está partindo de uma função que seria contínua, que seria esse V de KR, e aproximando para uma função discreta, né? Então ela só vai existir nesses pontos n, que é um inteiro, vezes o t, que é o tempo entre as amostras. E daí ele depende de valores passados dessa função que a gente está calculando, né? Então, VKR de NT depende de VKR de NT menos T, por exemplo. E é interessante também que tem uma dependência cruzada. Então, ele define VKR e VKI, que seria a parte real imaginária. O VKR depende do VKI passado, e o VKI presente depende do VKR passado. Então, tem uma dependência cruzada. Por isso que ele fala que é cross-coupled, né? Acoplamento cruzado. Então, beleza. Então, a gente implementa essas equações aqui. A gente já vai ver, tá? Vou voltar nelas daqui a pouco. Só estou fazendo um panorama aqui do que a gente vai fazer. E daí, essas equações vão dar essa saída aqui nesse diagrama. É a saída desse upper tone filter e esse lower tone filter. Aí a gente vai fazer módulo ao quadrado. O que é módulo ao quadrado? Isso aqui está representando números complexos. Então, o módulo ao quadrado é a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Certo? Me corrijam se eu estiver errado, que pode ser que eu tenha implementado algo errado também. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a subtração entre os dois. Né? Aqui tem um detalhe, que o que ele chama de V aqui, depois ele chama outra coisa de V, que não tem nada a ver com esse diagrama. Tá? Mas a ideia é calcular esse menos esse, né? E daí o que acontece?
dá para passar isso aqui por um filtro passa-baixas, a gente vai ver que ele tem uma oscilação rápida. A gente chama isso de ringing também. Então a gente quer tirar essa oscilação rápida, a gente quer fazer com que ele oscile mais ou menos na frequência de 300 Hz, né, que é a nossa taxa, o nosso baud rate, né, a gente tem 300 bits por segundo. Então a gente consegue fazer essa filtragem para tirar um pouco dessa coisa que atrapalha a gente, esse ringing. E aí a gente só tem que saber onde que estão os bits para a gente cortar, né, porque a gente vai ter cerca de... se a gente estiver trabalhando, por exemplo, com taxa de amostragem de 48 kHz, a gente vai ter cerca de 48.000 dividido por 300 amostras para cada bit. Que dá quanto? Acho que 160. É isso? Alguém faz a conta aí. 48.000 dividido por 300. É 160? Isso. Então a gente vai ter... Se trabalhar com essa taxa de amostragem, né, que geralmente é a máxima que essas plaquinhas conseguem, a gente vai ter 160 amostras em cada bit. A gente tem que tentar pegar mais ou menos no meio para escapar do ruído das bordas, né? E é aí que mora o problema. E aí como que ele sugere de fazer isso? Ele sugere calcular esse outro filtro aqui, que também é um filtro IR, definido por essas duas equações. Então o resultado vai ser o resultado desse Y aqui. E esse filtro, ele é um filtro que ele propositalmente se realimenta. Então ele oscila, tá? Só que ele não vai oscilar para sempre. Ele vai oscilar quando ele for excitado e depois essa oscilação vai decair exponencialmente. E a velocidade com que vai decair vai depender desse parâmetro R que a gente vai ter que ajustar. Eu estava usando 0,9999. Pode ser que não seja o melhor. Eu ainda vou dar mais uma ajustada no meu código. É um parâmetro que tem que ser ajustado. E daí é interessante olhar os gráficos para ver o que está acontecendo. Então a gente tem que ajustar esse parâmetro e a gente vai ter a velocidade de decaimento desse sinal. Quando esse sinal for muito fraco, gerado por esse filtro, significa o quê? Significa que a gente está com a nossa portadora em repouso, que é aquele bi que fica quando eu não digito nada. E aí a gente precisa ficar gerando um? Não precisa, tá? A UART lá vai descartar todos esses uns do repouso de qualquer forma, então não precisa ficar gerando um. Pode simplesmente não gerar nada enquanto estiver em repouso, né? Não precisa ficar retornando os bits lá no demodulador, se for tudo um em sequência de repouso, né? Então a gente vai ter que ver esse sinal, ver se ele está forte o suficiente, e aí ele vai dizer para a gente onde que estão os bits, né? Só que aqui o texto ele sugere olhar os cruzamentos positivos com o zero, ou seja, quando o sinal era negativo e virou positivo, desse Y aqui, de acordo com essa equação. Só que isso não vai dar no meio, no centro do bit, porque esse filtro tem um certo atraso. Esse atraso a gente determina experimentalmente, olhando justamente o gráfico. Então a gente olha quando que ele cruza e olha num sinal limpo, né, que não tem ruído, que a gente consegue identificar o bit visualmente, qual que é o atraso dele fazer esse cruzamento com zero até o centro do bit. Então a gente conta. Aí deu mais ou menos... Quanto que tinha dado mesmo? Anotei aqui. Deu umas 25 amostras quando eu medi esse atraso. E aí se a gente coloca esse outro filtro aqui, desse diagrama aqui, esse filtro aqui, se a gente coloca esse outro filtro aqui, ó, esse low pass filter, a gente tem mais atraso ainda. Aí vai depender das características desse filtro, aí tem que medir. Se a gente usar um filtro FIR, quem aí já fez sinais? Vocês lembram qual que é o atraso de um filtro FIR? O filtro passa baixas FIR daquele convencional com janela Hamming ou Henning. Vocês não lembram? É de mais ou menos a metade do tamanho do filtro. Então depende do filtro que a gente projetar. No caso, eu projetei um filtro
de tamanho 40. Então vai dar um atraso adicional de 20 ou 21 amostras. Tá? Então eu tenho que somar. Aí eu fico com 46 amostras de atraso total. Tem uma pergunta aqui do Popo no Twitch. Você está randomizando os bits antes de transmitir? Está usando preamble para sincronizar? Não, tá? Isso aqui é o ART. É exatamente como acontece no modem de linha de escada antigo convencional. Ele não tem scrambler e a sincronização dele é toda pelo ART. Detalhe, bom, todo mundo ou está fazendo, ou vai fazer, ou já fez redes. Quem está fazendo ou já fez, sabe que o trabalho 4 de redes é o SLEEP, que é um protocolo que serve para, em cima de uma linha serial, a gente conseguir passar o protocolo IP da internet. Então, o que a gente pode fazer? A gente não vai fazer nessa disciplina, mas se vocês quiserem, vocês podem pegar o trabalho dessa disciplina, juntar com o de redes, e aí vocês passam internet em cima disso aqui. Tá? Então, é plenamente possível. Com o SLEEP, que é um protocolo simples, a gente consegue enquadrar os pacotes IP e a gente passa tráfego de internet por dentro de um cabo de áudio ou de uma linha de telefone. Então, dá para juntar os dois. O que era usado na época da internet de escada? O SLEEP era usado, era um dos protocolos que eram usados, e tinha o PPP, que é um protocolo um pouco mais complexo, suporta, por exemplo, a autoconfiguração do endereço IP. Então, no SLEEP, o usuário tem que saber qual que é o endereço IP dele. Ele não vem pela linha. O usuário que tem que configurar. No PPP, o provedor pode dizer para ele qual que é o endereço IP, por exemplo. Os princípios básicos são os mesmos, mas ele tem um pouco mais de features. Né? Então, daria para juntar isso aqui com o SLEEP ou com o PPP e passar tráfego de internet dentro. Então, vamos implementar essas equações aqui para ver como que elas ficam no Python. Né? Então, quando eu estou lendo uma fórmula num livro e tentando transformar em software, primeiro eu tento fazer da forma mais simples possível, que é imitando a forma como a fórmula está escrita no livro. Depois a gente começa a otimizar. Então tem algumas coisas aqui que podem e devem ser otimizadas, e o livro até comenta. Por exemplo, esse cosseno aqui, ó, que eu estou sublinhando, é uma constante, né? Vocês veem que ele não depende de n, né? É uma constante. Então, para todas as amostras que a gente for calcular, vai ter o mesmo valor esse cosseno. A gente pode deixar ele pré-calculado, a gente não precisa calcular ele dentro de um loop. A gente pode calcular previamente e pôr numa variável. Vai fazer diferença? Lembrem que a gente está usando Python, que é mais lento que C, tá? Então, e essas máquinas aqui do laboratório elas já não são tão recentes, por exemplo, quanto o meu laptop. Então é interessante dar uma otimizada, porque pode ser que comece a engasgar e perder quadro. Tá? Mas não façam isso de imediato, deixa para otimizar depois. Outra coisa que eu costumo fazer, eu costumo carregar o sinal inteiro num array. Isso gasta memória para caramba, né? Porque aí eu tenho vários segundos de sinal e eu fico com tudo aquilo na memória. Se for para fazer isso no modem, não vai dar certo, porque logo vai acabar a memória, o processo vai ser morto. Mas para a gente prototipar, é interessante fazer isso porque fica mais próximo dessa equação. Depois, na hora de fazer a implementação final, a gente tem que se atentar para guardar na memória só o que é necessário. O próprio livro comenta. Então, por exemplo, aqui, a gente só precisa ter até L amostras para trás da amostra atual. As outras a gente pode tirar da memória, não precisa ficar em memória. Todo o passado do sinal. Né? Em NumPy você consegue usar essa primeira equação complexa aí, pô. Essa aqui? É verdade, eu não tinha pensado nisso, né? Dá para escrever só a equação 20.58 em vez da
de escrever essas duas separadas. Bom, quem quiser tentar, para escrever o número imaginário em Python, escreve 1J, tá? A notação. Não escreve só J que ele não vai entender, não. Escreve... Opa! Dá para usar o quê? Para fazer a modulação ou a demodulação? Então, na verdade, a que parece, né? A que parece é essa aqui, né? A 254. Porque aquela outra lá é transformada a Z, né? Então essa aqui você poderia fazer convolução por FFT, mas eu não sei se ficaria mais rápido que a convolução convencional. Porque esse filtro aqui não é tão grande. Teria que testar, fazer o benchmark para ver se compensa. Quiser fazer o teste, pode olhar. No meu caso, eu estava tentando, estava fazendo a implementação com esses filtros IIR, tá? Não estava fazendo convolução nessa parte. A única parte que eu usei filtro FIR foi esse filtro final aqui. Cadê o diagrama de bloco? No meu gabarito eu só usei filtro FIR aqui, porque também é uma operação que eu não preciso fazer sempre. Eu posso primeiro fazer o slicer, eu posso ficar guardando o histórico, fazer o slicer, a hora que eu vejo que eu estou na amostra correta, eu pego 40 amostras para trás e faço o filtro. Aí eu não preciso fazer convolução, é só um produto interno. Tá? Eu já vou mostrar isso aqui, tá? Mas vamos voltar lá. Então, quem quiser expressar número complexo em Python, escreve o número imaginário assim, como 1J. Aí vocês podem multiplicar coisas por 1J, tipo 1J vezes 10 dá 10J, como seria esperado. E dá para fazer isso com array de NumPy também, tipo multiplicar um array inteiro. Mas vamos lá. Então, primeiro as definições, né? Então, deixa eu copiar aqui e colar. Então, eu estou trabalhando aqui com a frequência de amostragem de 48.000, que é a máxima que a plaquinha suporta, mas é interessante fazer genérico. Então, usem FS como uma variável, tá? Não assumam um valor fixo para FS. Uma coisa eu vou garantir para vocês, que a gente sempre vai usar FS múltiplo de 300. Tá? Por quê? Porque senão fica muito complicado. A gente não vai conseguir gerar o bit exatamente do tamanho que ele é. Vai ter que ficar compensando. Às vezes gera um bit um pouco maior, às vezes um pouco menor. Vai ficar muito complicado a modulação. Se a gente usar um sampling rate que não seja múltiplo de 300. Então eu garanto para vocês que sempre vai ser múltiplo de 300, mas pode ser 48.000, pode ser 44.100, que também é uma taxa de amostragem bastante comum em áudio. Pode ser taxas menores, pode ser que depois a gente precise, na hora de fazer o teste de bancada com a eletrônica real, pôr taxas menores, entendeu? Porque pode ser que o processador dessas máquinas aqui não aguente. A do meu laptop aguentou, mas a dessas máquinas aqui eu não sei se vai aguentar. Então é interessante deixar isso aqui como uma variável, né? Inclusive a classe modem lá recebe isso aqui como uma variável. Aí a gente tem o período de amostragem, que é 1/fs. A gente tem o L, que é o tamanho de um bit, né? Que aí é a taxa de amostragem dividido por 300, porque a gente está trabalhando com 300 bits por segundo. E as duas frequências, que eu estou pegando as frequências que o meu modulador, de quando eu faço a chamada, utiliza. Né? Que é esse que eu acabei de gravar no arquivo. Beleza, então essas são as definições. Aí vamos começar com aqueles V0i, V0r, V1i, V1r. Que seria o valor daqueles arrays lá para... O valor daqueles arrays para quando...
quando a gente está trabalhando com FSK, 2 FSK, né? Então a gente está trabalhando só com 2 tons. O livro tem um tratamento genérico, ele consegue trabalhar com M tons, né? Que daí você poderia passar log 2 de M, que é igual a K, na convenção dele, bits por vez, né? Por símbolo. Então a gente tem, por exemplo, alguns protocolos de rádio que trabalham com M igual a 4. Então eles passam 2 bits por vez. Então a gente fala que cada símbolo tem 2 bits. No caso do V21 e do V23, de linha de escada, é M igual a 2, é 2 ou 2 FSK, o nome desse tipo de protocolo. Então a gente vai ter um para o bit 0 e outro para o bit 1. Senão a gente teria um para o bit 0, outro para o bit 1, outro para o bit. Quer dizer, 1 para 0, 1, 1 para 0, 0, 1 para 0, 1, 1 para 1, 0 e 1 para 1, né? Para as 4 possibilidades, por exemplo. Aí o valor de R que eu utilizei aqui no teste foi 0,99 para essa primeira parte. Deixa eu colar aqui, aí eu vou mostrando um paralelo entre as equações. Então eu usei esse valor de R aqui, para a primeira parte. Aí eu estou indo de 1 até o tamanho do sinal. Por quê? Na verdade, eu estou descartando. Eu não vou usar a primeira amostra do sinal por simplicidade aqui para fazer essa prototipagem. Porque aqui, ó, eu dependo dos valores n-1. Então, eu vou meio que inicializar esses Vs aqui com 0. Então, a primeira amostra deles eu vou dizer que é 0. Isso é uma escolha que eu tenho que fazer. Eu tenho que colocar aqui um valor que faz sentido. Será que 0 é o que faz mais sentido? Talvez faça mais seja melhor a gente observar o sinal, ver qual que é o ponto de equilíbrio, digamos assim, onde ele se equilibra quando ele está em repouso e setar isso como valor inicial depois. Por simplicidade, quando a gente está prototipando, é interessante a gente colocar o valor inicial como 0. Aí depois a gente vê se compensa a gente colocar um outro valor ou não. Porque como isso aqui são esses filtros IR, né, que eles são recursivos, ele pode apresentar oscilação no início, né? Dependendo desse valor inicial que a gente colocar. Pode ser um problema ou não também. Aí vamos comparar aqui as equações. Então vejam aqui, ó, que S de NT vira aqui nessa notação S de N. Porque o meu S já é um array, então ele já não é uma coisa contínua, não é uma função contínua. Então não tem sentido eu multiplicar ele por T para eu localizar dentro de uma função contínua onde que está o valor. Já é algo discretizado. Então onde era NT no meu argumento das funções vira só N. Aqui dentro também, né? Era NT, ó, e virou apenas N. Aqui R elevado a R é a mesma coisa, que está na equação. Aí o cosseno da frequência, no caso eu estou trabalhando com a frequência do 0, né? Porque eu estou calculando o V0R, vezes LT. Também é a mesma coisa aqui, ó, cosseno de ômega 0 LT. Aí aqui, ó, sinal de NT menos LT. Então fatora esse T fora, né? Porque eu já estou trabalhando com um array que já está nos múltiplos de T. E aí fica só N sobre L. Quer dizer, N menos L aqui dentro. A plaquinha faz isso. Então, essa plaquinha, como que ela funciona? Ela tem um oscilador que trabalha na frequência Fs, ou seja, o período de oscilação desse oscilador é T, e sempre que tem um período de oscilação, ela mostra o sinal. O que é mostrar o sinal? É ver qual que é a tensão desse sinal e medir. Então, pense um multímetro, pense que isso aqui tem um multímetro automatizado, que o pessoal em física, às vezes, fala do demônio de Maxwell, né? Então, é um ser mítico que está aqui trabalhando aqui dentro para você. Então, tem um demônio aqui dentro dessa plaquinha olhando o multímetro para você,
a cada t segundos. E daí vai lá e passa para o computador o que ele leu do multímetro. Então é assim que funciona um conversor analógico digital. Então ele está aqui, ele olha para o multímetro, espera t segundos, olha de novo, espera t segundos, olha de novo, espera t segundos. Já é a forma como ele trabalha, como um conversor analógico digital trabalha. Ok? A gente teve aqui um comentário no Twitch, vou exorcizar meus conversores analógico digital. Beleza, então a gente fatora esse T para fora e corta, porque o nosso circuito já trabalha dessa forma. Aí a gente tem aqui, mais R vezes o cosseno da frequência vezes o T maiúsculo, também está certinho. E aí a gente tem o próprio sinal, só que a gente está em NT agora, né? A gente está no tempo NT, ele está pegando NT menos T. Aí a gente fatora esse T também e corta, e isso aqui vira N menos 1 nessa notação aqui, né? De amostras. E assim sucessivamente, né? Vai acontecer a mesma coisa com esse V0i. E a outra equação é a mesma coisa. Aí a equação do 1 também é a mesma coisa, só copiei e colei essas duas de cima e troquei onde era ômega 0 por ômega 1. Só vai mudar a frequência. E, obviamente, o V1R vai depender do V1R passado e do V1I passado, e não do V0R, né? Então, tudo onde se referia ao sinal 0, eu troquei por referência ao sinal 1. Então, a gente deixa isso aqui calculando. Vejo que é meio lento, porque eu estou fazendo isso aqui para aquele sinal inteiro que tem alguns segundos, né, de sinal. Enquanto isso, deixa eu já ir copiando a próxima parte. Tá bem demorado mesmo. Acho que eu tinha feito esse teste com um trecho mais lento de sinal antes. Tomem cuidado, não gravem um sinal muito longo para fazer essas prototipagens, porque se o computador de vocês não tiver bastante RAM, pode ser que crache se carregar o sinal inteiro desses na memória de uma vez só. Aqui no caso, ele está consumindo 7,9% da minha RAM, só que eu tenho 40 GB de RAM. Então, cuidado. Aí a gente pode dar uma olhada em qual que é a cara disso, né? Então eu vou pegar aqui o módulo ao quadrado dele, né? Que é a parte real ao quadrado, mas a parte imaginária ao quadrado. Então tá aqui, né? Parece que tem aqui os meus bits, digamos assim, né? Então esse é um dos filtros, esse é o filtro, eu nem lembro mais, deixa eu ver aqui qual filtro que eu pus, é o do 0, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pôr o do 0 em verde e o do 1 em vermelho. Olha que interessante, quando o filtro do 0 está com um valor baixo, o filtro do 1 está com valor alto. Por quê? Porque eu estou com o carrier aqui, né? Se eu não tivesse portadora, né? Se eu não tivesse nenhum tom sendo gerado, se eu tivesse silêncio, eu não ia ter nenhum dos dois muito alto. Eles não vão dar 0 porque sempre tem um ruído, né? O ruído sempre tem um componente de frequência na frequência que a gente usa para modulação. Então isso aqui nunca vai dar 0. Mas eles estariam os dois sinais baixos. Aqui, como eu estou sempre com portadora, sempre tem algum tom, sempre eu vou ter um deles alto e um deles baixo. Vou dar o zoom aqui para a gente ver uns pedaços.
E ele tem essa oscilação aqui, que não é uma oscilação relativa aos dados que a gente está transmitindo. Isso é artefato dos filtros, tá? Então, mesmo um sinal perfeito, que não tem ruído nenhum, ele tem esses artefatos. Agora vamos pegar aqui uma parte que tem alguma coisa sendo transmitida, para dar uma olhada. Olha que interessante. Então aqui, o verde eu tinha usado para o 0 e o vermelho para o 1, tá? Então, quando o verde é mais alto, está com um nível mais alto do que o vermelho, é porque é um bit 0. Quando o vermelho está com um nível mais alto do que o verde, é porque é um bit 1. Né? Então aqui a gente já tem, de certa forma, uma demodulação. Né? Isso aqui já seria a saída. Se eu pegar aqui no livro o diagrama, isso aqui é a saída dessas duas caixinhas aqui, ó. Dessa caixinha aqui e essa outra aqui. Aí o que a gente pode fazer aí com isso? Né? Uma coisa que ele fala para fazer é o Carrier Detection. Então o Carrier Detection é importante pelo seguinte, tá? Para a gente ver se a ligação não caiu. Então, se de repente, como isso aqui em repouso fica sempre emitindo o tom do 1, se a gente não receber nada, se não tiver portadora nenhuma, nenhum tom, significa que a ligação caiu. Se a ligação ficar muda é porque ela caiu, se ela ficar muda por muito tempo. Então, algo interessante da gente fazer, e também para a gente não ficar se confundindo com ruído, às vezes a ligação não se estabeleceu ainda, né? A gente ainda está discando, e daí pode ter ruído da linha, de repente a gente começa a jogar um monte de lixo na tela achando que está recebendo alguma coisa. Então, para a gente evitar essas coisas, a gente faz o que a gente chama de detecção de portadora, ou Carrier Detection. Aí ele fala para usar o nível desse ρ aqui para fazer essa detecção. Esse ρ basicamente é a soma dessas saídas aí. Então, deixa eu calcular aqui o ρ. No caso, lá está com a notação genérica, então está um somatório. Mas aqui basta a gente somar as duas que a gente conhece. Ó. Eu vou plotar esse ρ aqui em azul, para a gente ver. Aqui a gente tem a portadora logo desde o início, né, porque a gente começou a gravar quando o modem subiu, e o modem já está começando modulando. Então a gente vê que, na verdade, ele demora um tempo para subir, mas isso aqui não é porque antes não tinha portadora, é porque o filtro demora um tempo para estabilizar. Então, de repente, se em vez de começar do zero, aqueles valores lá de VIR e de V0I e V0R, a gente começasse aqui desses valores de repouso, aqui em torno de 1.600 e 400, a gente não teria esse tempo para estabilizar o filtro no início. Ele já começaria aqui com essa oscilação dele do estado estacionário, digamos assim, dele. O problema é que não tem como a gente... que isso aqui não, na verdade, isso aqui não reflete a realidade, né? Porque aqui a gente já está começando com a portadora. Na prática, a gente vai ter só o ruído da linha, então vai estar mais ou menos silencioso, só que com ruído. E depois de um tempo a gente vai começar a modular, que é quando a gente viu que já ocorreu a descagem, por exemplo. Então isso seria um pouco diferente. Provavelmente ele começaria lá mais próximo do zero, não teria esse negócio aqui dessa oscilação logo no começo. Mas aí a ideia é usar esse sinal azul aqui, quando ele estiver acima de um limiar, a gente considera que começou a ter algum tom, ou tom de 0 ou tom de 1. E daí, se ele fica muito abaixo de um certo limiar por uma certa quantidade de amostras, aí a gente considera que a ligação caiu, né, que a gente parou de ter portadora. Então seria assim que a gente faria a detecção de portadora. Na prática, para evitar que o nosso modem fique jogando lixo na tela, o interessante é a gente pelo menos fazer uma detecção do início da portadora. Que seria a gente começar a considerar que tem bits aqui só depois que esse azul excedeu um certo nível. Tá? Então vamos lá para as outras equações.
Tá, agora vem a parte mais mágica desse negócio, que é a parte de sincronização, né? E aí a gente tem... Ei, cadê meu mouse? Isso que é ruim de trabalhar com duas telas. Então a gente tem essas duas equações aqui. Aqui também tem um parâmetro R. No meu teste, eu usei um R aqui mais próximo de 1 do que o anterior, porque visualmente pareceu melhor assim. Eu não sei se é realmente melhor, ainda preciso fazer uns ajustes aí. Mas nessa parte aqui eu usei 0,9999. Então eu vou alterar aqui o R antes de rodar essa parte. Então esse R não precisa ser necessariamente o mesmo que o outro, a gente pode ajustar esses parâmetros independentemente. E a gente vai calcular, esse V é algo intermediário, o que interessa para a gente é o valor do Y, né? E aqui é aquela mesma coisa, a gente vai olhar o valor do V atual menos o valor do V duas amostras para trás. E aqui para calcular o V a gente vai olhar o valor do C atual. C a gente vai ver que é definido como um menos o outro, daqueles módulos ao quadrado. FB aqui no caso é o 300, que é o baud rate, é a taxa de símbolos, que no nosso caso é a mesma coisa da nossa taxa em bits de transmissão, porque a gente está trabalhando com m igual a 2. E a gente vai olhar para o valor de V também na amostra passada e duas amostras para trás. Então aqui a gente precisa guardar o histórico do sinal apenas por duas amostras, não é mais por L. Pro caso desse par de equações aqui, tá? Inclusive a gente não precisa de um vetor para a gente fazer isso. A gente pode guardar em variáveis mesmo. A gente pode ter tipo V atual, V anterior e V anterior do anterior. Pode ter 3 variáveis sempre. Mas agora para prototipar, eu estou trabalhando com os vetores mesmo, né, os arrays. Então eu vou fazer o seguinte, o C, né, é definido lá no texto como... Deixa eu voltar lá para mostrar a definição do C. Seria o somatório de todas as dos módulos das diferenças entre pares. Aqui no caso a gente só tem um par. Então é o módulo da diferença só. Então esse é o C. E daí a gente constrói o V e o Y e vai preenchendo. Então aquela mesma ideia, né? Onde tem as funções de tempo contínuo, a gente fatora o t e corta, né? Então se vocês olharem lá no texto aqui era c de n vezes t, e lá no texto aqui era v de n vezes t menos t, e aqui era v de n vezes t menos 2t. Tá? Então a gente fatora o t e corta. E aí a gente pode plotar para ver como que ficou esse negócio. Então aqui eu posso plotar a diferença entre os módulos. E isso aqui vai me dar aquele sinal que é positivo no caso do bit 1 e negativo no caso do bit 0. Vejam que aqui o eixo y varia de um número negativo até um número positivo. E eu posso plotar aqui no mesmo gráfico esse y para eu ver, tentar localizar onde que estão os meus bits. Então a gente vê aqui, ó, pior que a escala aqui está bem ruim. Deixa eu tentar voltar para pôr uma escala melhor de enxergar. Pô, ele começa a oscilar bem tímido, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar essa oscilação aqui. Ó, ele começa a oscilar bem tímido.
E aí o livro fala para pegar os cruzamentos com zero, os cruzamentos positivos com zero, ou seja, de onde ele era negativo e ficou positivo, ou seja, por exemplo, nesse ponto. E daí se a gente mede aqui, nesse gráfico aqui, se a gente mede daquele ponto até aqui o centro do bit, né, a gente sabe que aqui é um bit só. Porque esse aqui é aquele start bit e aqui o bit menos significativo do que está sendo transmitido aqui, no caso, era 1. Então, se a gente olhar a distância daquele cruzamento com zero do verde, que aqui está bem difícil de olhar porque ele está bem pequeno, mas a gente pode ajustar a escala disso, multiplicando por uma constante, etc. A gente vê que dá 24. Não, dava 26 amostras, tá? Então, se pegar o valor do eixo x aqui, o valor do eixo x aqui, dá 26 amostras de distância. Ou seja, uma vez que eu detecto que cruzou o zero, eu tenho que esperar 26 amostras e medir o valor desse vermelho. Aí eu sei qual que é o bit. Então essa é a sacada. Deixa eu pegar aqui mais para frente, que a gente consegue ver melhor por causa da escala. Ó, então cruzou aqui, espera um pouquinho, 26 amostras, vê aqui que é um bit 1. Cruzou aqui do zero do negativo para o positivo, olha aqui um pouquinho para frente, vê que é um bit 0. Aqui de novo bit 0, bit 1. Então aqui a gente já tem a nossa sincronia. Então mesmo que o nosso FS seja ligeiramente diferente do transmissor, com base nesse sinal verde a gente sabe exatamente onde pegar o valor do vermelho para saber qual que é o bit. Aí o que falta? A gente pode aqui pôr um passa-baixas no vermelho para ele não ficar tão com essas oscilações aqui, né, que pode atrapalhar a gente se a gente tiver um nível maior de ruído. Aí como que a gente faz um passa-baixas? O Python tem biblioteca para projetar passa-baixas. Essa scipy.signal. Então aqui no caso, ó, eu estou fazendo um passa-baixas que vai cortar em 300 Hz, então ele vai pegar de 0 a 300 Hz, ele vai ter comprimento 40 amostras, o filtro, ele vai ser um passa-baixas, low pass, e a frequência de amostragem ele precisa saber, para ele poder calcular. Eu tenho que dizer qual que é o valor do FS. Vou passar aqui FS igual a FS, dá na mesma. O Popo perguntou aqui no Twitch se dá para automatizar, tipo, detectar um máximo e um mínimo. Tipo, ABS de verde maior que threshold. Sim, no meu gabarito, o que eu fiz? Eu vi se o verde estava acima de um limiar. Nas últimas, acho que 30 amostras, e daí eu só considero que tem atividade no sinal nesse caso. Senão eu não leio bit nenhum. Mas, de novo, são parâmetros que têm que ser ajustados experimentalmente. Aí vamos plotar o seguinte, ó. Isso aqui é bem interessante. Eu posso plotar aqui, ó. Aqui são os cruzamentos de zero. Como que eu estou vendo os cruzamentos de zero? Eu estou fazendo um teste lógico, né? Então, se o atual é maior que zero e o anterior era menor que zero, né? Então esse E é um E lógico, eu estou multiplicando 1500 para fazer um ajuste de escala, para ele ficar na mesma escala desse outro sinal. E daí, aqui eu estou fazendo uma convolução para aplicar o filtro naquele mesmo sinal que eu estava plotando antes, que é a diferença entre os módulos. Então aqui a gente tem um monte de verde, que é porque o verde lá estava... Aquele valor de Y estava muito baixo,
Então a gente está pegando oscilação espúria dele aqui, por isso que está tudo preenchido de verde. Aqui no caso, pelo nível do S, que é abaixo, acho que aqui está abaixo de 0,4, alguma coisa assim, a gente consegue ignorar ele. Então se o S tiver um valor muito pequeno, a gente ignora nessa parte. Aqui o S já estaria maior e aí a gente começa a pegar os cruzamentos de zero nos locais certinhos. Então, se a gente vê aqui que teve um cruzamento de zero e espera 46 amostras, que é o atraso total, né, desse passa-baixos que eu passei agora, mais o filtro que já tinha, eu pego aqui exatamente um instante do bit. Então, se vê a distância daqui até aqui, dá 46 amostras. Então, a gente espera acontecer esse cruzamento, espera 46, daí mede para ver se é positivo ou se é negativo. E aí a gente vai gerando os bits. E aí, com isso, a gente consegue demodular, né? Então, basicamente é isso. Eu vou mandar esse anotações.python para vocês. Ele não é executável, tá? Porque eu estou copiando e colando as coisas, então se tentar só executar ele com Python, ele vai dar pau, é esperado. Mas eu vou mandar para vocês tentarem reproduzir esse processo sem ter que digitar tudo de novo. Vou mandar lá no grupo de Telegram. Então, se vocês conseguirem botar esse código todo no formato certinho lá da classe, né? E daí fazer essas otimizações, em vez de trabalhar com um array inteiro, trabalhar só com o histórico do tamanho que é para ser, né? De L amostras para trás, no caso desses V0R, V0I, V1R, V1I, e duas amostras para trás, no caso do V e do Y, vocês vão conseguir colocar e deixar esse negócio com um desempenho suficiente para executar. E daí, em tese, vocês vão chegar no mesmo nível que está meu gabarito agora. Pode ser que precise de mais alguns ajustes. Eu vou ajustar o meu ainda, eu vou passando as dicas para vocês conforme eu vou ajustando. E a gente vai ter os testes automatizados também para pegar eventual bug de implementação de vocês. Então, como que funcionam os testes automatizados? Tá? Deixa eu mostrar aqui. Ele não vai executar nada porque os testes ainda não estão lá, mas só mostrar como que faz. Eu fechei a tela do OBS, agora eu não consigo ver o que tem nesse monitor, que está virando a cabeça mesmo. Então, ele tem esse script aqui, rungrader. Primeiro eu tenho que carregar o veng, né? Vou dar aquele source, senão ele não vai achar as bibliotecas. Aí tem esse rungrader. E eu vou executar ele aqui. E daí ele vai baixar um outro repositório. Putz, espera aí que eu mudei um negócio aqui para ficar mais fácil de eu mandar as alterações e não era para acontecer isso. Espera aí. Então eu vou executar isso aqui. Aí ele vai baixar a última versão do corretor. É que isso aqui eu não mandei para o repositório ainda, tá? Deixa eu renomear isso aqui. Ele vai baixar.
daí ele vai executar vários testes. E daí cada teste vai dar parte da nota. Então esse é o primeiro teste que eu estou escrevendo ainda, que ainda não terminei de escrever, mas seria o teste de transmissão. E daí se tiver tudo correto, ele já vai dar a nota para vocês dessa parte, já vai direto para a planilha de notas lá e já aumenta a média de vocês da disciplina. Aí a ideia que eu tenho, a princípio, é de colocar 8 pontos totalmente que vocês podem fazer só na base da simulação, só passando esses testes aí no GitHub. E daí sobraria 2 pontos para a gente fazer o teste de bancada aqui na sala. Aí se vocês pegariam na próxima aula, ou se precisar atrasar para outra também não tem problema, tá? Eu não trabalho com datas muito rígidas, aquelas datas são mais um guia para eu conseguir montar as práticas, né, que eu estou montando em tempo real, que é a primeira oferta do curso. Então se eu não tiver uma agenda, não dá certo. Aquelas datas são mais para mim do que para vocês, tá? Então a ideia é nas próximas 2 aulas vocês pegarem esse código que esteja passando pelo menos os testes mais básicos aqui, que esteja funcionando pelo menos parcialmente, e fazer o teste de bancada para ver se vai funcionar com um hardware real. Né? Aí eu vou trazer o simulador de linha, etc. O simulador de linha eu também não montei, mas eu vou montar ele em live e vai ficar a gravação da montagem do simulador de linha no Twitch também, para quem tiver curiosidade de olhar. Eu já vou trazer ele pronto aqui para a gente fazer os testes de bancada. Então a ideia é que vocês vão fazendo, vão executando isso aí e vão vendo se vai passando os testes. E daí para submeter, como que faz? Eu vou passar aqui um videozinho. Tá lá no site da disciplina. Na verdade eu roubei o vídeo da playlist de redes, porque é a mesma coisa. Vem, Firefox. Oxi. Então tem esse vídeo, esse tutorial aqui, ó. Olá pessoal, esse vídeo é para explicar como funciona o novo sistema de correção. Então, todos os trabalhos estão em repositórios no GitHub, cada um tem o seu próprio repositório. Tem um README aqui com as instruções do que tem que ser feito no trabalho. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser importar esse repositório para uma conta de vocês, tá? E daí vocês podem importar, no caso dos trabalhos em grupo, para a conta de um único membro do grupo e depois adicionar os outros membros como colaboradores. Não tem necessidade de cada um importar o seu. Deem preferência para importar, não usem o fork, tá? Quem conhece o recurso de fork do GitHub, ele tem uma série de limitações, então prefiram importar o repositório mesmo. Então vocês vão lá na conta de vocês, clica aqui, import repository. Coloca aqui a URL do repositório do trabalho. Aí aqui embaixo, vocês podem pôr qualquer nome, eu copiei aqui e vou pôr o mesmo nome que está lá no meu. Eu vou marcar como privado o repositório, para ele não ficar público. Aí ele vai fazer uma cópia na conta de vocês. Uma vez finalizada a cópia, vocês podem vir aqui em Settings. Aí vem em Actions. Certifiquem-se de que aqui em Actions Permissions está marcado Allow All Actions, tá? Pode ser que não esteja marcado. Se não tiver marcado, marca e clica em Save. Aí depois disso, Manage Access. Opa. Tem um link para esse vídeo na aba de trabalho aqui, ó. E aqui tem um resumo, né? Então
Acho que eu não vou ficar passando vídeo, né? Vocês podem assistir. Aqui, inclusive, ele está bem ruim de ver. Então, o resumo importa o trabalho, né? Não façam um fork. O fork tem uma série de limitações. Por exemplo, vocês não conseguem fazer busca no próprio código de vocês. Então é melhor importar, que aí fica como se fosse um repositório novo mesmo. Aí tem que ir lá em Settings, Actions e marcar Allow All Actions. Isso daí é para permitir que ele execute o robô que eu deixei pré-definido, senão ele vai... Como veio de um repositório externo, ele tem meio que uma proteção de segurança que ele não executa por padrão. Inclusive, isso aqui começou no meio da turma retrasada de redes. Eu comecei a usar esse recurso do GitHub para correção, e aí no meio do semestre o pessoal mudou o padrão. Acho que eles, não sei se alguém chegou a usar isso maliciosamente, mas aí eles perceberam que quando a pessoa importava já vinha ativo para executar código na conta do usuário, e daí eles mudaram esse padrão, que você tem que autorizar. Aí vocês convidam os outros membros do grupo, então é para ter um repositório só, né? Não é para cada um ter um, porque senão vai ficar difícil de trabalhar. E me convidam como colaborador também para eu poder ter acesso. E depois cadastra no formulário. Então cada prática aqui vai ter um formulário diferente. E aqui nesse formulário já tem a lista de todo mundo que está inscrito na disciplina, né? Então vocês preenchem aqui os membros do grupo, cola aqui a URL e envia. Aí o que vai acontecer? Sempre que vocês mandarem alterações para o repositório, ele vai rodar aquele corretor e ele vai fazer um request para a minha planilha saber que ela tem que atualizar. Ela não vai atualizar imediatamente, ela demora cerca de 1 a 2 minutos para atualizar depois que isso acontece. E feito isso, aquele link que vocês receberam no e-mail com as notas, já vai ter a nota de vocês também, que vai ser a mesma que vai ser o somatório dessas aqui, né? Que aparecem no Rungrader. Tá? Mas aí já dá para ver como que ficou a média, etc. Quem já fez redes, antes era um e-mail. Então, isso mudou, tá? Eu mudei esse esquema. Porque o que acontecia? Estava dando problema que eu pegava as notas de uma em uma hora do GitHub. E às vezes dava instabilidade na API do GitHub, ele pegava um 0, o pessoal assustava, porque recebia e-mail falando que o trabalho caiu a nota de 10 para 0. Aí eu tinha que ficar explicando que depois voltava sozinho, etc. Aí eu mudei todo o esquema. Então agora o robô notifica para a planilha para só atualizar quando vocês fizerem mudança. Então ela não vai ficar mudando do nada. E tem essa questão também que vocês consultam por um link, em vez de ficar recebendo e-mail o tempo todo. Então, basicamente, tem essa mudança aí. E tinha um outro problema também de expirar, porque os logs do GitHub expiram depois de 90 dias. Então, lá no final do semestre, o trabalho 1 de todo mundo ficava zerado, quem tinha entregue logo no começo. Então, não tem mais esse problema. Agora, como ele só pega a nota quando ele tem essa notificação, está corrigido isso aí. Então, o tutorialzinho básico é esse. Vocês podem assistir o vídeo que está lá na página se quiser ver passo a passo em detalhes. Então é isso, pessoal. Agora eu vou ficar aqui escrevendo os testes, né? E estou à disposição também para tirar dúvidas. Então, lembrando, comecem pelo modulador, né? E eu vou fazer o teste aqui do modulador e logo já deve estar pronto aqui o teste para vocês executarem. Quando você executa esse Rungrader, ele atualiza sozinho. Sempre que você executar aquele ponto barra Rungrader, ele vai atualizar. Isso. Conforme, sempre que você executa aqui, ó, tá vendo que ele dá esse git pull?
Isso é um comando que ele está dando. É isso aqui que baixa as atualizações.